consertar e vou vender. Eu quero dizer aos meus irmãos, todos os brasileiros, que Lula é um fracassado em todos os sentidos. Se nós não abrirmos os nossos olhos, o que esse demônio, o que essa filosofia esquerdista fez no mundo, eu considero pior do que o Islã, porque eles estão certos do que querem fazer e já fazem. A filosofia marxista pode ser comparada com uma oração de alguns loucos, crentes de algumas religiões. Não é só orar. Muitos acreditam que o caminho é de uma forma sem conexão, sem emancipações. Infelizmente, meus amigos, eles transformaram o MEC, essas estruturas de educação para o povo brasileiro, advindas de enganos. Nos dão o céu, a filosofia perfeita, dão um método imbecil. Jesus, lá em Mateus 7,21, já diz sobre isso. Aqueles que disser Senhor, Senhor, Senhor. O foco dele era justamente dizer, vocês não irão acordar, Deus existe, mas o que Deus requer de vocês? Trabalho, suas mãos, ter resultados. Podemos ficar de aluguéis? Sim. Podemos estar nessa bolha? Sim. Até que se levante e transfira as riquezas sua para os seus filhos, eles vão crescendo. E é tudo que os comunistas desgraçados querem destruir. A transferência de riquezas, porque nesse ápice da história houve muita bandidagem. Então eles preferem passar o rodo em todos. E confiscam, dizem ser de Estado de Direito, um cara igual o Zanin, Flávio Dino, Gilmar. Esses caras têm que ser presos imediatamente. Eles sabem que essa atual conjectura de Estado, eles não respeitam, nem os parlamentos, criam leis e confundem a sociedade, criam inimigo, atrapalham quem realmente trabalha e não conseguem criar nada sustentável, porque são ignorantes. Eles não têm a pegada real, não exigidas pela direita, nem pelos capitalistas, nem pelos burgueses, e muito menos pelos esquerdistas. Este mundo tem os seus próprios dilemas, a natureza humana, a natureza das diferenças, as buscas incessantes, a própria questão daqueles que negam e paralisam seus órgãos genitais e dedicam a investir em alguma coisa, seja espiritual ou seja física. Então, Marx achou que era o cara, falava que a filosofia socialista era utópica, negligenciou fatores necessários sobre a fé para construir o futuro. O cara era muito ignorante, trabalhou em cima de uma necessidade materialista. As coisas transcendem isso assim, muito, porque muitas pessoas ficam ricas e no final da sua vida mandam seus filhos para aquele lugar porque foram um bando de vagabundos folgados, desobedientes, e ele reparte tudo para com os pobres. Só que nós precisamos fazer da mesma forma, só que um ponto diferente, quando a decisão vem daquele que tem. É investir em quem investe. Não dar para aqueles que não produzem nada, seriam os auxílios. Os auxílios deveriam ser uma parte da situação. É uma coisa, um lucro do país para ser distribuído para todos, e aqueles que não quiserem, em vez de dar para um pobre miserável espiritual, dê para alguém que está produzindo. Repete a escala meritocrática para o Brasil ter um futuro. Então Lula, eu já fui eleitor desse vagabundo, esse cara é um lixo. E ele se acha inteligente porque ele trabalha numa frequência de mente de pessoas mais estúpidas das estúpidas. É só estupidez em cima de estupidez. Precisamos compreender a nossa estupidez avaliando os melhores do tempo, quando nós éramos mais estúpidos. Quando se dizia Dr. Enéas, eu ria dele. Inteligente era o Lula. Gente, aquele que não tiver humildade de escutar essas palavras, de compreender que votamos errado, temos métodos errados, eles fazem acordos com pessoas que querem destruir totalmente a liberdade que foi construída com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses comunistas é um bando de desgraçados, eu falo, e vocês são um bando de desgraçados, porque eu já fui um desgraçado igual vocês.
Hoje, depois de muito esforço, estou aprendendo a dar não a milhões de pessoas. Sempre servi as pessoas, sempre trabalhei, nunca ganhei R$1 do Estado, a não ser na pandemia, né? Com o nosso melhor presidente do Brasil, Bolsonaro. E eu digo que existem pessoas muito melhores do que todas essas que aí estão. E eu sei quem são essas pessoas. Ou nós aprendamos a lidar com as importâncias para um crescimento de um Brasil, pois essas filosofias, todas elas, para as grandes massas, são mecanismos como um vírus para destruir as nossas famílias, as nossas mentes, para brigarmos numa circular entre nós, para nos destruirmos, e eles vão nos cansando e nós vamos empobrecendo eles como um grande braço, com uma grande escavadeira, e vai puxar as nossas riquezas, e vamos estar na Paulista brigando por pautas para crianças islâmicas. Se eles tiverem oportunidade, vocês esquerdistas serão os primeiros a perder os pescoços. Então é isso aí, muda Brasil, somos mais Brasil, converta Brasil, precisamos sofrer no coração para evitar o grande conflito. E infelizmente é muito difícil transformar a mente de uma pessoa idiotizada nessas filosofias boas, maravilhosas, mas que não funcionam. A natureza é muito complexa. Se não for pela vontade do indivíduo, depois de suar muito na vida para compreender os dilemas, eles não irão se converter. Muda Brasil, somos mais Brasil, e fora Lula, fora Toffoli, fora Gilmar, fora Zanin, fora generais desgraçados. Infelizmente, bando de vagabundos, folgados. Vocês não fazem ideia da quantidade de generais reais que existem e bons policiais. Todo bom brasileiro, seja juiz, seja desembargador, seja o que for, no Brasil, se for correto, sabe que está servindo a uma pátria desgraçada. Muda Brasil.